Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, a começar com o nosso estimado vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Francisco José Menche, aos desembargadores eleitorais Gerson Fitchman, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil Moraes, desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvalho e a desembargadora eleitoral Karen Coco Rodrigues. Uma saudação aos advogados que vão atuar na sessão de hoje. Vejo aqui Dr. Juarez Antônio da Silva e Sérgio Luiz Fernandes Pires, e mais aqueles que nos assistem. Saudação. Um dia eu acerto, doutor Pombo. Não, eu acertava antes, mas de um tempo para cá, mas não há nenhuma implicância. Uma saudação agora mais que especial ao nosso procurador regional eleitoral, doutor José Osmar Punes. Saudação ao nosso estimado doutor Rogério Vargas, em nome de quem que vai secretariar a sessão de hoje, como de hábito, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários da Justiça Eleitoral Gaúcha. E uma saudação especialíssima à nossa audiência, muito seletiva, muito esclarecida e muito fiel e muito estimada por nós. Dando início aos julgamentos, o primeiro feito da pauta é o recurso de final 509-57, que vem de Chiapeta. A recorrente é a coligação Chiapeta para Todos e recorrido Herder Luiz Bote. Relatoria do desembargador Orvalho. Como de hábito, dispensamos a leitura do relatório e, por isso, vamos direto às sustentações orais. Então, pelo recorrente, falará o doutor Juarez Antônio da Silva. Doutor Juarez, tenha a bondade. O presidente ele desistiu da sustentação, doutor Juarez. Então, o doutor Sérgio Luiz Fernando Pires vai falar pelos recorridos? Pergunto se eu gostaria de ouvir o desembargador relator, Excelência. Exatamente. Eu vou dizer para o desembargador Orvalho, então, quem sabe, desembargador Orvalho, Vossa Excelência conduz os trabalhos a partir de agora. Pois não, senhor presidente, saúdo a Vossa Excelência, na sua pessoa, os demais membros dessa corte, saúdo igualmente os senhores advogados que estão assistindo à sessão, a ilustre Procuradora Regional da República, a doutora Maria Emília, o ilustre secretário da sessão, doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo os demais servidores da casa. Efetivamente, aqui se trata de um recurso em face de sentença que julgou improcedente por ausência de provas o pedido deduzido em ação de investigação judicial eleitoral. E eu vejo que o voto está de acordo com o parecer do Ministério Público, com exceção de uma pequena questão que diz respeito à preclusão, uma preliminar, mas o mérito é o mesmo. E como não há efetivamente contraponto por parte do advogado e da parte contrária, eu estou indicando o voto, que é longo, de 15 páginas, no sentido de rejeitar o recurso, pelo desprovimento do recurso. Então, eu pergunto se haveria necessidade de Vossa Excelência, doutor Sérgio, fazer sustentação oral. Não, de forma alguma, Excelência. Eu escuto com muita atenção a decisão tomada pelo colega da Corte. Eu consulto a doutora, peço escusas à doutora Maria Emília, eu cheguei meio em cima da hora e não vi que hoje a doutora estava atuando no lugar do doutor Pumes. Se a doutora Maria Emília, já que é alinhamento do voto com o parecer, deseja se manifestar. Não, excelência. Desembargador Orvalho. Aqui são dois fatos apenas, não é? E que diz respeito à alegação de conduta vedada e de abuso de poder político. E a sentença, muito bem, assim como o parecer do Ministério Público Federal, demonstrou que não há prova suficiente para a condenação nesse sentido. Os depoimentos das testemunhas são contraditórios, a questão relativa ao aumento de carga horária de uma das servidoras, houve uma interrupção imediata um dia logo depois, e houve um erro, que esse erro não foi só com essa servidora. Então, eu estou plenamente de acordo com a sentença, assim como o parecer do Ministério Público. Por essa razão, eu rejeito a matéria preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso. Bem,
Os colegas todos já encaminharam votos acompanhando o eminente relator. Consulte se algum colega deseja fazer algum acréscimo. Bom, não havendo, proclamo o resultado. Por unanimidade, rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. Então, tá. É o resultado. Cumprimento, então, aos advogados, tanto o Dr. Juarez e especialmente aqui o Dr. Sérgio, que está na sessão de hoje. O segundo é relatoria do desembargador Francisco José Meche, vem de Mariano Moro, é o recurso de final 05850, e o recorrente é o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Há alinhamento com o parecer ministerial aqui. Desembargador Meche. Eminente presidente, desembargador Armírio José Abreu Lima da Rosa, eminentes colegas, faço uma saudação muito especial à doutora Maria Emília, que, com seu talento, com as suas qualidades pessoais, técnicas, honra a Procuradoria Regional Eleitoral do Brasil e do Rio Grande do Sul. Eu estou encaminhando, e saúdo também os advogados, doutor Juarez Antônio da Silva, doutor Sérgio Luiz Fernandes Pires, o nosso secretário judiciário, doutor Rogério Vargas, servidores, servidoras, e a nossa audiência seleta, que nos acompanha, tão qualificada, que também nos inspira muito. Aqui, senhor presidente, com precedentes do desembargador Gerson Fischmann e com precedentes do desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes, que muito honrou o tribunal, e também com o suporte no parecer firme do doutor José Osmar Pumes, eu estou encaminhando o voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas do Partido dos Trabalhadores, PT, de Mariano Moro, relativas ao exercício financeiro de 2019. É assim que voto, presidente. Bem, todos estão de acordo com o eminente relator, proclamo o resultado, prover o recurso, aprovando as contas com ressalvas, unânime. Agora sim, o terceiro é desfiliação partidária, né, desembargador Gerson? Vem de Capão da Canoa, Eduardo Medeiros Sarmento é o requerente, requerido o Partido Trabalhista Brasileiro, do Rio Grande do Sul. Aqui há divergência substancial com o parecer ministerial. Doutora Maria Emília, então. Excelência, é o 600, 207. Pecado é meu. Bato 3 vezes no peito. Minha máxima culpa. O número é o 600, 207, 24, doutora Maria Emília. Certo. Só um minuto que eu ainda estou ambientando. Mil perdões. Não tem. Tem que mudar aqui o vídeo. Tá. Desculpa. Mil perdões. Agora sim. Trata-se de ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária juizada pelo vereador de Capão da Canoa, Eduardo Medeiros Sarmento, em face do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, no Rio Grande do Sul, e do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Capão da Canoa, com fundamento na alegada mudança substancial e desvio reiterado do programa partidário. Inicialmente, tem-se que as preliminares levantadas na contestação do PTB não merecem acolhimento, e aí eu chamo a atenção aqui para o fato que não há que se falar em decadência, pois em que pese o partido político tenha que observar o prazo de 30 dias, que é estabelecido no artigo 1º, parágrafo 2º da resolução TSE 22.610, para pleitear a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência da desfiliação sem justa causa, não há um prazo fixado para juizamento da ação declaratória de existência de justa causa pelo mandatário que pretenda desfiliar-se. Quanto às preliminares de cerceamento de defesa e impossibilidade jurídica do pedido, trata-se de alegação que se confunde com o mérito da demanda e que vamos iniciar a analisar nesse momento. Enfim, em relação à mudança no programa partidário. Cotejando todos os dispositivos que foram listados na inicial, o que se observa é que, com exceção da alteração ocorrida no inciso
é a 11º do artigo 3º, referente à exclusão do princípio da humanização dos processos de automação e da inclusão dos termos conservadora e liberal no inciso 3 do artigo 84. Todas as alterações mencionadas pelo autor, elas já estavam em vigor no Estatuto do Partido aprovado em 2018. E, ao contrário do que foi afirmado por ele, o debate previsto no artigo 84, inciso 3 do Estatuto, não era amplo e restrito, mas era limitado à temática trabalhista. É possível observar, além disso, que o programa partidário instituído no ano de 2018 já previa todas as políticas que o autor alega terem sido inseridas em 2020, como, por exemplo, privatização, limitação do Estado na oferta de saúde e educação gratuita, além de exploração racional do meio ambiente. Entretanto, as alegações referentes ao desvio reiterado do programa partidário ganham contornos relevantes no tocante às ações praticadas pela cúpula do PTB em afronta ao sistema democrático e às instituições republicanas. A inicial aponta nessa linha a defesa de ações políticas incompatíveis com alguns dos princípios adotados pela agremiação, como se observa no programa partidário, tais como a consideração da democracia como valor fundamental, o respeito aos direitos e garantias fundamentais e a defesa do voto universal. E no Estatuto da agremiação, a saber, a defesa dos direitos fundamentais, o resguardo do regime democrático e do pluralismo político, além daqueles decorrentes do Estado Democrático de Direito. Com efeito, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, que nos termos da inicial é quem dita os novos rumos da atuação política do partido, comandando, no dizer da inicial, os desmandos da cúpula partidária nacional, figura como investigado pelo Supremo Tribunal Federal em razão da prática de atos antidemocráticos e de afronta às instituições. Por esse motivo, já tendo sido denunciado pela PGR, houve inclusive a decretação da sua prisão preventiva por decisão proferida em 12 de 8 de 2021 pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Isso é um fato importante, relevante, que não era previsto, ou previsível, pelo menos, entenda-se assim, pelo então vereador. Ademais, no âmbito do IPL, no STF 4.874, também um trâmite no STF, evidenciando que a conduta de Roberto Jefferson extrapolou a mera expressão de ideias pessoais, ela acabou por contaminar a atuação do partido e foi requerido por parlamentares filiados ao PTB o afastamento do seu presidente nacional, que foi deferido pelo ministro Alexandre de Moraes. Convém salientar ainda que, no caso, não se trata apenas de um posicionamento pessoal de Roberto Jefferson, o presidente do PTB, nesse momento, mas de um direcionamento da atuação partidária em prol de ações antidemocráticas, mediante questionamento sistemático do processo eleitoral, tentativas de intimidação das autoridades públicas investidas nas funções de resguardo da Constituição e de promoção das eleições, além da utilização da estrutura partidária alimentada com recursos públicos para efetivar essas ações ilícitas. É fato notório que a direção nacional do PTB promoveu a substituição de diversos dirigentes estaduais com a nomeação de comissões provisórias alinhadas a essas novas diretrizes. Assim, tratando-se de atos que vêm sendo reiteradamente praticados, não se pode afirmar que o requerente tenha ajuizado a presente ação de forma extemporânea. Por outro lado, eventual interesse da sua parte na disputa de um cargo eletivo por outra agremiação não desnatura a existência da justa causa, configurada pelo descumprimento por parte da Executiva Nacional do PTB do programa partidário. Assim, dessa forma, tem-se como caracterizada a ocorrência do desvio reiterado do programa partidário por parte do PTB, estando presente a justa causa para autorizar a desfiliação do vereador requerente sem perda do mandato. Então, seguindo os termos do parecer do colega José Osmar Pumes, eu me manifesto nesse momento pela procedência do pedido. Obrigada, excelência. Desembargador Fischmann. Senhor presidente, na sua pessoa, saúdo a Vossa Excelência e os demais integrantes da Corte. Uma saudação também especial ao Dr. Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores. Uma saudação especialíssima e um desejo de boas-vindas à doutora Maria Emília, e já desde logo cumprimentá-la pela objetividade, pela forma concisa com que abordou um tema delicado, um tema com muitos fatos, e também uma saudação à nossa assistência.
Senhor presidente, caros colegas, eu, em função até do respeito ao trabalho do Ministério Público e também daqueles que nos assistem, como se trata de uma situação que envolve figura por demais conhecida e um processo com algumas características, eu vou me permitir, mas já adianto que será sim um resumo, fazer um apanhado breve, porque o voto já está na rede, é um voto extenso, é do conhecimento dos colegas, e em seguida também a própria Procuradoria Regional Eleitoral tomará conhecimento. Passo, então, a examinar, como digo, da forma mais sintética possível. Nas preliminares, eu estou acompanhando o voto, aquilo que já foi propugnado no parecer do Ministério Público, com afastamento das preliminares. Apenas destaco duas que me parece que, pelo menos, não foram objeto do resumo da doutora Maria Emília, é que há uma alegação de revelia do PTB de Capão da Canoa, mas esses efeitos não se estabelecem porque há um litisconsórcio unitário, embora facultativo, de modo que, como houve apresentação de defesa pelo Diretório Municipal, aproveita o litisconsórcio. E a questão que também há um pedido de reconhecimento de confissão de depoimento pessoal das partes, mas seria uma confissão ficta. A representante do partido não sabia informar, mas na seara eleitoral nós não aplicamos essa regra. Então, por isso afasto todas as preliminares. Adentrando no mérito, eu faço apenas essa colocação de que a ação é baseada no artigo 22, letra A, da Lei 9.096/95, por um alegado substancial desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação política pessoal. Esses são os fundamentos legais. Os fatos alegados que justificariam a retirada da desfiliação com a manutenção do mandato seriam: a direção nacional do PTB é contra o distanciamento social, promove aglomerações e nega a pandemia, esses fatos mais recentes. A guinada do PTB à extrema-direita, eu estou apenas aqui referindo os fundamentos trazidos no processo. A direção estadual sofrendo intervenções e abalando sua independência, e inclusive dito pela parte com uma expressão bolsonarizar o PDT. A prisão do então presidente do partido, Roberto Jefferson, por afronta ao Estado Democrático de Direito. Ele havia pedido intervenção militar, atacando integrantes de instituições públicas, descrédito do processo eleitoral brasileiro e oposição ao uso, está dito isso, da cannabis medicinal para tratamento de doença. Ameaça, outro item seria ameaça à liberdade para exercício de mandato eletivo, tal como ocorrido com o vereador em Curitiba, que foi ameaçado de expulsão pelo então presidente Roberto Jefferson, e, finalmente, a alteração substancial das diretrizes partidárias que estariam concorrendo como vereador com o Estatuto de 2016, mas em 2020 o presidente nacional aprovou um outro estatuto alterando cor e símbolo e modificando princípios. Essas, em síntese, as razões apresentadas. Então, passo a analisar também de forma breve, uma a uma. Em primeiro lugar, entendo que fica claro nos autos a revolta pessoal do vereador com as condutas do então presidente do PTB, Roberto Jefferson. Não entro no mérito das posturas e declarações desse. Quanto à questão da pandemia, não demonstrou o recorrente que a posição do partido verificada no ajuizamento da ação, agosto de 2021, diferem daquelas que o PTB já tinha em 2020, quando iniciou a pandemia e o parlamentar postulou o registro de sua candidatura à reeleição. No curso da campanha de 2020, a sigla já externava a posição contrária, de modo que ele concorreu com pleno conhecimento dessas posições, inclusive registrou sua candidatura pelo partido. Os fatos dessa posição do PTB são públicos e notórios. Aqui eu aplico em várias passagens o artigo 3741 do CPC e também invoco o 375 das regras de experiência, que pelo artigo 23 da Lei Complementar 6490, nas AIGE, a convicção dos tribunais é pela livre apreciação de fatos, inclusive públicos e notórios, indícios e presunções. Eu transcrevo no voto diversas matérias da mídia, quando, em 22 de 10 de 2020, antes da eleição do parlamentar pelo PTB, a legenda, inclusive, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, 6587, contra a obrigatoriedade da vacina. Vejam, esse fato é anterior, inclusive, à eleição. O site do partido foi amplamente divulgado na mídia. Aliás, todos os fatos aqui reportados no voto têm ampla divulgação. Eu trago, inclusive, no voto links da imprensa, que, obviamente, eu não vou fazer a leitura aqui. O partido sempre se mostrou apoiador de Bolsonaro. Durante a campanha, sabendo disso, o requerente se manteve filiado. Não demonstrou, a meu juízo, ter sido surpreendido. No que tange a guinada à extrema-direita e direção estadual sofrendo intervenções e perdendo independência,
porque Roberto Jefferson lançaria indiretas sobre posições políticas e gestão. Na linha do já acima exposto, aí trago também inúmeras matérias, e apenas cito, por exemplo, uma de 9 de dezembro de 2018, quando o vereador já era afiliado ao PDT, pelo G1, dizendo: partido de Jefferson, PTB, anuncia apoio a Jair Bolsonaro. O requerente, e isso é um dado que também tem relevância no voto, ajuizou a ação cerca de 8 meses após sua eleição. Na verdade, desde 2018 e notadamente ao longo de 2020, o PTB sempre se manteve apoiando explicitamente a atuação política do presidente Bolsonaro. Eu deixo de citar aqui as várias matérias que estão no voto e tornaram-se públicas e notórias. A mera alegação de que Jefferson lançava indiretas sobre posicionamento político e gestão no Estado, na meu sentir, não passa disso. Que Jefferson interferiu em São Paulo e na Bahia com desfiliação de dirigentes partidários, esse fato foi revelado pelo deputado federal Maurício Dizedric e pela testemunha Everton. Essa testemunha se desfiliou, mas ele não era candidato. Ele não tinha a questão do mandato. E o deputado federal Maurício tinha obtido anuência para sua retirada do próprio partido, mas se manteve, inclusive foi brindado com um cargo de direção nacional. Ainda antes do período das candidaturas e início da campanha, o PTB anunciou resolução anulando as convenções. Tudo antes da campanha e do registro da candidatura. Atos diversos e amplamente divulgados como intervenção em diretórios estaduais, políticos se retiraram. Não foi o caso do vereador. Sobre a prisão do Roberto Jefferson, o parquê se alinha ao vereador aqui ao entender que o partido se colocou em defesa de ações políticas incompatíveis com princípios adotados pela agremiação. Eu não vou entrar no mérito dos princípios que foram adotados, mas os atos foram do Roberto Jefferson. Aqui a questão não é sobre o mérito, o conteúdo das falas e atos, mas sim sobre o quanto tais posturas legitimam a manutenção do mandato. Nosso tribunal assentou o entendimento que mesmo filiados de agremiação envolvidos em crimes e casos de corrupção, por exemplo, mesmo por figuras proeminentes, não configura desvio reiterado de programa partidário. Aqui eu trago a colação da relatoria da doutora Maria de Lourdes Galvão, um acórdão de 2016. E, novamente, acentuo que tais atitudes de Jefferson não iniciaram em 2021 e divulgadas muito antes da campanha da eleição de 2020. O próprio autor narra que ele está afiliado desde 1995. Naquela época já se tinha Jefferson como delator de mensalão, foi preso em 2014, condenado a 7 anos e 14 dias, denunciado em 27 de 8 de 18 por organização criminosa e corrupção pelo Ministério do Trabalho. A prisão em 2021 ou o seu indiciamento criminal não são fatos isolados. A leitura de Roberto Jefferson sobre o que entende sobre temas expressamente previstos no Estatuto, no programa partidário, como democracia, Estado de Direito, Supremo Tribunal, eleições, não são novidades. O TSE tem também precedente que caracterização da hipótese de reiterada mudança substancial do programa partidário é necessário que se demonstre o desvio reiterado da diretriz nacional ou de postura que a legenda historicamente tem adotado sobre tema de natureza política social relevante. É da relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, de 2014. Vários pronunciamentos, inclusive em redes sociais, Roberto Jefferson declarou, isso eu insisto, antes da eleição e da campanha de 2020, que estava pronto para o combate contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, contra os vendilhões da pátria. E acrescento o clássico bordão de campanha de Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Em outro post, Jefferson prega a substituição dos 11 ministros do Supremo, além da cassação da concessão da TV Globo. São fatos que toda a sociedade brasileira sabe desde então. E mesmo apesar de todas essas aparições públicas do então presidente do Diretório Nacional, ocorridas em 2020, que seriam um dos fundamentos da desfiliação, o vereador Eduardo Medeiros Sarmento permaneceu no partido, foi escolhido em convenção, postulou o registro de candidatura, realizou campanha dentro dos quadros do PTB, foi eleito vereador estando filiado ao PTB, sob a égide do Estatuto e Programa Partidário de 2018, partido pelo qual agora afirma não se sentir mais representado. Sobre esse argumento, anoto que esse tribunal entendeu, em situação análoga, nos autos da PET 060-3532, que o alegado desconforto em relação a casos de corrupção e escândalos revelados na Operação Lava Jato, associados a figuras e filiados proeminentes da legenda da qual migrou, não caracteriza o desvio reiterado do programa partidário.
da relatoria do desembargador Gustavo de Fenteler, publicado em 19 de 8 de 2019. O acórdão do processo da PET foi, inclusive, confirmado pelo TSE em decisão da relatoria do ministro Sérgio Silveira Banhos, que assentou os escândalos de corrupção em que se envolveu a legenda no plano nacional, e aqui nós estamos tratando de escândalos provocados pelo presidente, não propriamente pela agremiação, considerados de forma objetiva, não podem representar contexto que assegure, por si só, a imediata desfiliação de um mandatário. O inconformismo é contra Jefferson e nenhum outro dirigente partidário, e Roberto Jefferson foi destituído, inclusive, da presidência nacional do partido em 30 de 11 de 2021, ao final do ano passado. A mera oposição ao uso da cannabis medicinal, também da fala de Jefferson, não é postura partidária e nem suficiente para a desfiliação com permanência de mandato. A alteração de posicionamento do partido em matéria polêmica dentro da própria agremiação, como seria o caso da discussão sobre o uso medicinal, não constitui isoladamente justa causa para a desfiliação. Aqui eu cito o precedente do TSE de 2010, relatoria do ministro Aldir Passarinho. Também a desfiliação, pela mesma razão, com voto do ministro Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e Ricardo Lewandowski, quanto à questão de deva ser feita num prazo razoável. Eu lembro que aqui o pedido foi feito 8 meses após a eleição e 11 meses após a campanha e o registro da candidatura. O prazo para registro de candidatura foi agosto e setembro de 2020. 11 meses depois do requerimento que eu verifiquei no RCAND, citado no voto, foi ajuizada a ação. O longo período revela que os pensamentos e atitudes de Roberto Jefferson não trouxeram ao autor transtorno de convívio partidário ao longo da campanha e mesmo depois de eleito. Quanto à ameaça à liberdade para exercício de mandato eletivo com o vereador de Curitiba, eu apenas anoto que o autor não aponta qualquer ato pessoal de grave discriminação política e pessoal contra si ou o exercício de mandato. Nem se sabe, aliás, que outros motivos poderiam existir em relação ao então presidente do PTB e o vereador de Curitiba. O fato seria que esse estaria relatando um projeto favorável ao lockdown. O mero receio de que venha a ser atacado pela direção partidária não é suficiente. No caso do vereador de Curitiba, o TSE aceitou a desfiliação por justa causa, acentuando que a pessoalidade da discriminação está clara nos autos, onde foi citado expressamente o nome do aludido vereador curitibano, o que não vejo no caso concreto. E aqui também eu cito um precedente do ministro Henrique Neves, do TSE, que a discriminação pessoal para justa causa exige fatos certos e determinados que incapacitem o mandatário do convívio da agremiação ou revelem situações pessoais graves de desprestígio ou perseguição. Quanto à alteração substancial das diretrizes partidárias, já foi visto que ela não sustenta porque concorreu como vereador na vigência do Estatuto de 2016, mas em 2018, já eleito, houve alteração, essas fundamentais, que depois vieram a ser repisadas em 2020. Ele concorreu em 2020 à reeleição. A ação se fundamenta em mudança substancial entre o Estatuto e o Programa Partidário 16 e 20, mas despreza as de 2018. Então, na verdade, já eram todas elas conhecidas e, com isso, ele não mostrou inconformidade. Em conclusão, penso que, por mais que o autor possa legitimamente discordar de posturas do ex-presidente do partido, por mais que estas sejam criticáveis, cuja análise não pode aqui ser sindicada quanto à sua pertinência ou excesso de radicalismo, o fato é que, antes do registro da candidatura, campanha e eleição, já eram conhecidos. Não foi demonstrada perseguição pessoal, impossibilidade de exercer mandato, discriminação pessoal política ou reforma estatutária também era anterior. A preocupação sempre demonstrada pelos tribunais eleitorais, e eu trago aqui, que é o meu posicionamento, é que não se alarguem as hipóteses de justa causa, ainda que possam ser justas as inconformidades do plano moral ou ético da pessoa. O mandato é do partido e penso que um precedente que valorize temores, receios e inconformidades já conhecidas seja uma porta aberta para a tão nefasta troca partidária por insatisfações pessoais. Para tanto, inclusive, a lei prevê as chamadas janelas de desfiliação. Nesse sentido, senhor presidente, demais colegas, pedindo escusas pela inevitável extensão, eu encaminho o voto pela improcedência do pedido. E compreensível, o desembargador Fischer merecia exatamente a atenção que Vossa Excelência deu ao tema e o espaço também para justificar o voto com esse peso. Né? Os demais colegas já encaminharam os seus votos, mas acompanhando o eminente relator, mas se algum quiser agregar algum motivo... Eminente presidente? Sim, desembargador Mendes. Eminente presidente,
merece destaque esse voto em razão da riqueza, dos detalhes, né, da doutrina, das questões fáticas ligadas, e também do cuidado do relator com algumas questões muito pessoalizadas. Então, eu quero destacar a qualidade do trabalho da Procuradoria, do Ministério Público Eleitoral, e também do relator. Vamos dizer assim, um trabalho profundo de valorização de questões fáticas, inclusive de outros estados, e a jurisprudência, vamos dizer assim, coincidente com o caso. Então, eu quero cumprimentar ao Ministério Público Eleitoral e ao relator por esse trabalho detalhado, pormenorizado e com muita profundidade. Seguir voto, presidente. Perfeito. Mais algum colega que deseja se manifestar? Bem, com isso, proclamo o resultado. Afastada a matéria preliminar, julgado procedente o pedido, unânime. A partir de agora, não há divergências. O desembargador Fischmann, há os embargos de declaração de Gramado, final 34439, Antônio Fulcher, o embargante. Desembargador Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, eu estou encaminhando o voto pela rejeição do agravo, dos embargos declaratórios. Não há omissão na análise de extratos bancários da pessoa física, foram examinados no acordo, a temática toda, também o acordo não considerou que nota explicativa e recibo eleitoral não demonstrassem origem de valor, de modo que, singelamente, o voto é pela rejeição dos embargos. Todos estão de acordo e o resultado é exatamente esse, no sentido da rejeição unânime dos embargos. Agora, desembargador Butelli, de Capão da Canoa. Talvez seja donas que mais dê recurso Capão da Canoa. Recorrente ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Capão da Canoa, e o recurso de final 12358, do Desembargador Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes da Corte, uma saudação especial à doutora Maria Emília, procuradora regional eleitoral, que está participando da sessão pela primeira vez, saudação ao doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo todos os servidores do TRE do Rio Grande do Sul e a nossa assistência, sempre fiel. Senhor presidente, aqui é um recurso do PTB de Capão da Canoa contra a sentença que indeferiu o pedido de regularização das contas não prestadas de 2019 e também não houve o recolhimento determinado naquela sentença inicial do valor de R$ 124.948,64, tidas como recursos recebidos de fontes vedadas. O partido sustenta que, neste pedido de regularização, trouxe documentos onde procura comprovar que os recursos não eram de fontes vedadas, no entanto, entendia ele que eram de entes públicos filiados ao partido político. No entanto, operada a preclusão, né, a matéria transitou em julgado, e para a regularização dessas contas, necessário o recolhimento ou o encaminhamento, ao menos, do parcelamento, né, daquele débito para que a regularização das contas pudesse ser examinada. De forma que isso não foi feito pela agremiação, eu estou encaminhando o voto, então, pelo desprovimento do recurso. É como voto, senhor presidente. Bem, todos já adiantaram seus votos, já encaminharam seus votos, no sentido exatamente do voto do eminente relator, e, portanto, o resultado é de modo unânime desprover o recurso. Agora, de Desembargador Oyama, recurso de final 85887, Porto Alegre, Adriana Calduro, a recorrente. Não há divergência com o parecer ministerial. Senhor presidente, minha saudação extensiva aos colegas, uma saudação muito especial à doutora Maria Emília, que hoje nos acompanha nessa sessão, seja muito bem-vinda. Uma saudação ao doutor Rogério Vargas e a todos os funcionários da Justiça Eleitoral, e uma saudação muito especial à nossa audiência.
Nesse caso, as contas da candidata Adriana Calduro foram aprovadas com ressalvas em razão da omissão de gastos eleitorais e sobras de verbas do FEFC não devolvidas. Quanto à omissão de gastos eleitorais, são duas notas do Facebook que não apresentadas à Justiça Eleitoral. Nas razões de recurso, a candidata trouxe uma série de documentos, uma série de notas fiscais, também do Facebook, mas há divergência das notas fiscais com essas duas que foram apontadas e não há similaridade a dar amparo à inconformidade, de modo que a omissão de gastos persiste. Quanto à sobra de verbas do FEFC, seriam R$ 29,05, e o valor recolhido foi de 5 centavos. E a candidata trouxe, em sede recursal, uma guia de recolhimento no valor de 29, com que está sanada a falha. Diante disso, senhor presidente, o voto é pelo parcial provimento do recurso para reduzir o recolhimento ao Tesouro Nacional para R$ 2.496,48 e manter a aprovação das contas com ressalvas. É esse o voto. Todos estão de acordo com o eminente relator, de sorte que o resultado unânime é do provimento em parte do recurso, reduzido o recolhimento ao Tesouro Nacional para R$ 2.496,48, ficando mantendo-se a aprovação das contas com ressalva. Agora, desembargador Orvalho, Capão na Canoa de novo. Recurso de prestação de contas 65129, Luciano Barella, o recorrente. Senhor presidente, renova as saudações. O processo é bastante singelo. Se trata de um recurso contra a sentença que julgou não prestadas as contas em virtude da não transmissão da prestação de contas no prazo legal e a consequente omissão da entrega da mídia contendo os documentos digitalizados para fins de análise da prestação de contas. Então, não foram apresentadas as contas, foi instaurado o processo de omissão de contas, o candidato foi citado e deixou transcorrer o prazo em habeas para sanar a omissão, recorreu da sentença alegando ter agido de boa-fé, pois possui todos os comprovantes bancários demonstrativos de gastos e que a omissão na prestação de contas ocorreu por problemas técnicos ou dados corrompidos que impediram o envio de dados ao sistema, bem como não estava devidamente representado por advogado, não podendo, dessa maneira, exercer o contraditório no processo. Eu trago aqui, então, o artigo 49, caput e parágrafo 5º da resolução TSE 23.607, que diz que o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural eletrônico até diplomação dos eleitos e após pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico para, no prazo de 3 dias, prestar as contas, omisso será citado para prestar as contas, no prazo de 3 dias, devendo observar os procedimentos previstos nos artigos 98 e seguintes dessa resolução. E o inciso 7 diz que, permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas. Com relação à representação processual, a irregularidade somente foi sanada quando da apresentação da procuração em sede recursal, circunstância suficiente para determinar o julgamento no sentido da não prestações de contas, como, aliás, temos precedentes aqui desse tribunal, do desembargador Gustavo de Fentelli. Quanto à reabertura de prazo para apresentação de contas, a pretensão do recorrente não merece ser deferida diante do princípio da preclusão e da isonomia, pois os demais candidatos cumpriram suas obrigações dentro do prazo legal e da forma estabelecida na legislação. Então, eu voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que julgou não prestadas as contas de Luciano Barella. Todos também já encaminharam seus votos no mesmo sentido, de sorte que o resultado é, por unanimidade, negar o provimento do recurso. E agora, por fim, a desembargadora Karen Cogo Rodrigues, recurso de Osório, em prestação de contas, é o recurso 53633, desembargadora Karen. Lauro Soares de Menezes, o recorrente. Senhor presidente, eu saúdo na sua pessoa, saúdo a Vossa Excelência e os demais integrantes da Corte, uma saudação especial à senhora Procuradora Federal, doutora Maria Emília,
É um prazer tê-la conosco hoje. Os advogados presentes, o nosso secretário Rogério Vargas, doutor Rogério, em nome de quem saúdo os demais servidores da casa, senhores e senhoras, e a nossa audiência. Presidente, o processo é muito parecido com o anterior agora de relatoria do doutor Orvalho, desembargador Orvalho. Então, também trata-se do caso de o candidato recorrente não apresentou as contas finais no prazo estabelecido, sendo instaurado de ofício processo de omissão de contas pela Justiça Eleitoral, o qual desagou no julgamento de contas como não prestadas, também com base no artigo 49, parágrafo 5º, inciso 7º da Resolução 23.607 de 2019, e imposta a sanção prevista no artigo 80, inciso 1º também da Resolução. No apelo, o recorrente ele sustenta que, em síntese, a ausência de movimentação financeira, que foi corroborada no parecer da área técnica, e também em função dos extratos acostados, que são até as telas do SPCE, né, os quais, ora, ele solicita que esses documentos, juntados pela área técnica, sejam recebidos como declaração, e assim venham a suprir a prestação de renda, de contas. Alega ainda ofensa ao princípio da razoabilidade, e a prestação implícita das contas na instrução processual, à medida que está sendo penalizado por não apresentar lançamentos inexistentes, bem como comprovar a não percepção de valores e doações que jamais ocorreram. Pense que na resolução TSE 23.607 de 2019, no seu artigo 49, caput e parágrafo 5º, prescreve que as contas devem ser apresentadas até o dia 15 de dezembro de 2020, e no caso, como tal, não ocorra, o candidato deve ser citado para prestá-las no prazo de 3 dias, observando-se os procedimentos previstos no artigo 98 e artigos do referido diploma normativo, e que, persistindo a omissão, serão julgadas não prestadas. Foi o que aconteceu. Então, ainda que não seja objeto do recurso ou tenha sido ventilado pelo recorrente, destaco aqui que foi perfectibilizado o chamamento do candidato ao processo, livre de vícios, de forma esclarecida pelas normas de referência, para que constituísse advogados e suprisse omissão. No que respeita à tese do recorrente de que não teriam contas a serem prestadas diante da ausência da movimentação financeira, não houve a prestação implícita das contas na instrução processual, com a juntada pelo cartório eleitoral dos documentos de número 94, 50, 2206, 94, 50, 2207 e 94, 50, 02, 28, assim desprovida de fundamentação legal. Então, a prestação de contas é dever constitucional do candidato, sendo medida necessária para a garantia da transparência no processo eleitoral. Para tanto, o processo de prestação de contas, mesmo no caso de ausência de movimentação financeira, devem ser observadas as disposições legais, no sentido de comprovar tal ausência sob pena de julgamento das contas como não prestadas. Nessa linha, também o parecer ministerial, como destacado. Então, relativamente à sanção imposta no artigo 80, inciso 1º da resolução do TSE 23.607, essa não pode ser afastada pelo princípio da razoabilidade nos termos postulados pelo recorrente, tendo em vista que trata-se de decorrência de descumprimento do dever de prestar contas não observados pelo mesmo. Assim, ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso para manter a sentença que julgou não prestadas as contas de Lauro Soares de Menezes, candidato ao cargo de vereador do município de Osório, por ocasião das eleições de 2020, e aplicou-lhe a sanção prevista no artigo 80, inciso 1º da Resolução TSE 23.607 de 2019. É como voto, presidente. Muito bem, todos os colegas encaminharam os seus votos exatamente na esteira do voto da eminente relatora, de sorte que, colocando o resultado, negaram provimento ao recurso unânime.
E agora temos terminou a sessão jurisdicional, na pauta administrativa temos 2 requisições de servidores. A primeira interessada, Miriam Marciane Bart, o juízo da 41ª Zona Eleitoral, e outro, Christian Evandro Senen, juízo da 162ª Zona Eleitoral. Não sei se o nosso Christian aqui é parente do finado desembargador Donato Senen, é da região ali de Santa Cruz. Em ambos os casos estão preenchidos os requisitos e o voto é por deferir o pedido de requisição. Se os colegas estiverem de acordo, ficam deferidos ambos os pedidos de forma unânime. E é impressionante, né? Temos aqui Miriam Marciane Bart e outros, Christian Evandro Senen. No livro do Jana Mug, o Rio imita o Reno, que é os sinos, né? Ele dizia que 1/3 da população do Rio Grande do Sul tinha origem mais próxima ou menos próxima em sangue germânico. Hoje, seguramente, esse percentual já não é mais o mesmo, mas, de qualquer maneira, é muito expressivo, né? Nos outros recursos, aqui tivemos Éder Luiz Botti, o primeiro, depois Antônio Fulker, para ver que o percentual, né, o relevo da colonização germânica lá por 1824. Bom, vencido esse diletantismo inútil, né? A próxima sessão será quinta-feira, às 14 horas. Uma boa tarde para todos. Boa tarde.